Olá, eu sou a doutora Daniela Lessa, oncologista clínica das Clínicas Oncocinos, especialista no tratamento do paciente com câncer. E eu vou falar sobre os efeitos colaterais da quimioterapia. A tão temida quimioterapia pode sim causar efeitos colaterais, mas nós temos como amenizá-los de uma maneira bastante importante se seguirmos algumas orientações e se você tiver conhecimento do que está por vir e de como prevenir. A ocorrência de náuseas e vômitos após a quimioterapia, ela pode ser aguda nas primeiras 24 horas ou nos dias posteriores ao tratamento quimioterápico. Entretanto, nós prevenimos a ocorrência desses enjoos e desses vômitos no imediato, ou seja, você durante a quimioterapia vai receber medicações que vão prevenir que no dia da quimioterapia você tenha náuseas e vômitos. Então, você vai chegar em casa e não vai sentir enjoo. E talvez isso lhe leve a considerar a possibilidade de não utilizar os medicamentos que estão prescritos para a sequência do tratamento. Mas isso é o erro número 1 dos pacientes que fazem quimioterapia, que é não seguir a orientação exatamente como nós passamos. Por quê? Porque durante essas primeiras 24 horas, em especial no dia da quimioterapia, você vai estar protegido pelos medicamentos feitos no pré-químio. Mas esse efeito de proteção ele vai passar se você não começar a tomar os medicamentos anti-náusea logo ao chegar em casa. Então, a nossa recomendação é: chegou em casa do tratamento de quimioterapia, já comece com os medicamentos prescritos conforme a nossa orientação médica. No dia seguinte, você vai estar já protegido e vai evitar a ocorrência de náuseas e vômitos. Porque imagine você se sentindo mal após a quimioterapia. Você vai diminuir a sua ingesta de líquidos, vai diminuir a sua ingesta calórica, vai ter a chance de ficar mais fraco e angustiado com o tratamento e com todas essas consequências. Então, é muito importante a prevenção de náuseas e vômitos. Caso nos ciclos sequentes a gente possa fazer uma alteração, que a gente possa ir retirando alguns medicamentos, isso vai ser uma combinação que nós vamos fazer no consultório, ok? E caso venham a ocorrer náuseas persistentes ou algum episódio de vômito mais exacerbado, aí sim nós podemos incluir outras medicações no seu arsenal de tratamento pós-quimioterapia. Para isso, você também tem o nosso telefone de urgências que você pode fazer contato para adicionar ou retirar qualquer medicação conforme orientação médica. Você não vai depender de serviços de urgência nesse quesito, exceto na ocorrência de uma urgência mesmo. Mas tudo que nós pudermos prevenir, nós vamos estar aqui com você para lhe orientar. Outra situação que é muito frequente quando nós iniciamos o tratamento de quimioterapia é a ocorrência de prisão de ventre ou constipação intestinal. Por que isso ocorre? Muitos protocolos contêm medicações que acabam diminuindo o funcionamento do intestino. Então, nesses primeiros dias pós-químio, é comum, especialmente quem já sofre com esse problema, de ter uma redução na frequência das suas evacuações. Então, se você já sofre com esse problema, nós recomendamos que você utilize a medicação que nós vamos deixar na sua pastinha de quimioterapia para evitar que essa situação se agrave. Entretanto, alguns protocolos específicos podem não precisar dessa medicação, então vai ser durante a consulta que nós vamos abordar isso. Mas se nós lhe oferecermos esse remédio, eu recomendo que, salvo você tenha um intestino que seja muito regular e você consiga manter a regularidade dele com ingesta hídrica adequada, com um bom suprimento de alimentos frescos, como frutas, ricos em fibras.
Se você não for essa pessoa que todos os dias, regularmente vai ao banheiro, utilize o nosso medicamento que nós vamos deixar indicado na pastinha. Agora, no caso de protocolos que especificamente podem induzir no pós imediato da químio uma diarreia, nós também vamos deixar orientado como você deve proceder. Mas via de regra, esses sintomas eles podem inclusive se alternar. Então é muito importante você manter uma nutrição bastante adequada. Outro efeito colateral que é relativamente frequente em quem faz tratamento quimioterápico, ou mesmo com alguns tratamentos por via oral, que são as chamadas terapias-alvo, é a ocorrência de mucosite. O que é mucosite? Mucosite é uma inflamação, uma descamação das mucosas. Esse revestimento interno, tanto da boca, cavidade oral, ela passa por todo o esôfago, todo o trato gastrointestinal, inclusive a nossa mucosa aqui nos olhos também pode ser afetada, ela pode ficar mais sensível, mais avermelhada, em variados graus. Se isso acontecer na boca, a chamada estomatite, nós temos como tratá-la, mas o melhor é evitar. Para isso, a consulta com o dentista antes de iniciar o tratamento é a melhor solução e também o uso de bochechos. Então, nós vamos deixar orientado para você, junto com a nossa pasta de orientações, bochechos ideais para fazer logo após o início do tratamento quimioterápico ou de outras medicações que porventura possam vir a ser muito associadas com esses sintomas. Pois a afta incomoda, ela dói, ela pode diminuir a sua capacidade de se alimentar, de se hidratar, então a gente deve evitar, prevenir, sempre é melhor. Sobre o quarto efeito colateral que você precisa saber, a febre. No caso de você ter febre após o tratamento de quimioterapia, você deve acionar o nosso celular de plantão. Por quê? Porque é esperado que após a infusão de quimioterapia, alguns dias, uma semana, 10 até 14 dias após, as células brancas do nosso sangue tenham um declínio. E essas células são responsáveis pela briga com as bactérias. Então, nesse caso, o paciente fica mais suscetível a infecções, especialmente infecções bacterianas. Para isso, nós podemos utilizar antibióticos para tratar, mas nós precisamos que esses antibióticos sejam utilizados de uma maneira correta e imediatamente na vigência de febre. Então, febre pós-quimioterapia é um sintoma que deve ser reportado imediatamente. No nosso caso, dos nossos pacientes, eles têm acesso a todo o momento o celular de plantão. Então, pode ligar, pode mandar mensagem, não deve esperar para que esse sintoma se agrave, porque ele não vai passar por si só se você não começar um tratamento adequado. Existe esse risco. Agora, pacientes que não são da oncocinos ou que não conseguirem uma orientação imediata devem buscar um atendimento de emergência num hospital. A febre, ela deve ser medida com um termômetro. Eu sei que às vezes a gente tem a sensação que estamos com febre, mas ela deve ser conferida, então, essa informação através de um termômetro colocado na axila, porque aí nós vamos saber 37,8 ou mais já é significado febre. Agora, um paciente de mais idade que não costuma apresentar uma temperatura mais elevada, às vezes 37,5 ele já pode estar se sentindo febril. Não deve ser problema, pode nos ligar que nós vamos orientar o que fazer nessa situação. Sintomas associados também, como tosse, falta de ar, tontura, diarreia profusa, sensação de desconforto no peito, também são motivos de ligações para o celular de urgências. Essas orientações são para que você se sinta seguro
e tranquilo. Não quer dizer que esses sintomas vão acontecer com você, ou vão, se acontecerem em um ciclo, vão voltar a ocorrer. Não quer dizer nada disso, mas sim que se você tiver mais conhecimento sobre eles e souber o que fazer, você vai estar prevenido e o seu tratamento vai transcorrer de uma maneira muito mais tranquila. Então, conte sempre conosco, aqui do time da Oncocinos.